A história de Siletter tornou-se uma das mais comentadas em Miami. A popular modelo, blogueira e personalidade da vida noturna se viu no centro de um caso criminal que envolve não apenas negligência grave, mas também uma tentativa de se esquivar da responsabilidade. Após a tragédia, ela tentou se misturar à multidão e desaparecer, e mais tarde compareceu perante a polícia em um estado que levantou mais perguntas do que respostas. Ma Siletter nasceu em 16 de julho de 2000, na pequena cidade de Fort Plain, localizada no condado de Montgomery, Nova York. Ela era a segunda filha de uma família de 3, e a única menina. Seus pais eram de classe média, levavam uma vida simples, cuidando dos filhos e tentando-lhes proporcionar tudo o que precisavam para o seu desenvolvimento. A família morava em sua própria casa, localizada em um bairro tranquilo perto do rio. A população de Fort Plain não passava de 2.000 habitantes. A maioria dos moradores se conhecia pessoalmente, e as notícias se espalhavam rapidamente. Essa vila desfrutava de uma vida tranquila e tinha uma das menores taxas de criminalidade do país. Messi cresceu praticamente isolada do mundo exterior. Raramente saía da aldeia e estava sempre sob a supervisão de adultos. Era uma boa aluna, destacava-se na escola e também praticava esportes, principalmente ginástica e atletismo. No entanto, uma carreira esportiva não a atraía. Quando Messi chegou à adolescência, sua aparência chamou a atenção de seus colegas e ela frequentemente tinha pretendentes. Ela aceitava os encontros, mas nunca negligenciou os estudos e manteve seu status de excelente aluna. Os professores notavam sua inteligência, boa memória e determinação para alcançar resultados. Após se formar no ensino médio, ela ingressou na Universidade Estadual de Nova York em Albany, onde se formou em Linguística e Comunicação Internacional. Como a distância entre sua casa e a universidade era relativamente curta, Messi decidiu não morar na residência estudantil, mas sim com os pais. Sua família sempre a apoiou, e essa decisão pareceu conveniente para todos. Mais tarde, quando se mudou para uma cidade maior e mais vibrante, encontrou um ambiente completamente diferente. Albany é a capital do estado, com uma vida urbana agitada. Comparada a Fort Plain, parecia um lugar cheio de oportunidades e novas experiências. Messi rapidamente fez amigos, integrou-se ao corpo estudantil, teve um bom desempenho acadêmico e participou da vida universitária. Paralelamente aos estudos, começou a frequentar festas, bares e baladas com os amigos. Seu estilo de vida tornou-se intenso, aulas e estudos durante o dia, diversão à noite. Apesar dessa carga de trabalho, Messi conseguiu conciliar os estudos com sucesso, nunca faltou às aulas e continuou apresentando bons resultados. Gradualmente, começou a beber álcool regularmente. Seu corpo jovem estava lidando bem com isso por enquanto, e não havia problemas visíveis. Seus pais também não notaram as mudanças e continuaram confiando nela. No terceiro ano, Messi decidiu sair da casa dos pais e alugar um apartamento perto da universidade com os amigos. Foi durante esse período que ela começou a usar substâncias potentes e psicoativas. Normalmente, ela as comprava em locais de lazer, clubes e bares, onde as consumia. Mesmo assim, ela tinha certeza de que tudo estava sob controle e que poderia parar a qualquer momento. Ao final dos estudos, seu estilo de vida havia mudado completamente. Festas, álcool e drogas se tornaram parte da sua rotina diária. Apesar disso, Messi concluiu os estudos e defendeu sua tese, mas já sabia que não pretendia trabalhar na sua área. As redes sociais desempenharam um papel importante em sua vida desde o ensino médio. No início, ela mantinha suas contas ativas, postando fotos casuais e prestando pouca atenção às reações dos seus seguidores. Tudo mudou quando ela se viu em uma grande cidade. Seus pais lhe deram um Mercedes-Benz como presente de aniversário. Eles também continuaram a apoiá-la financeiramente. Isso permitiu que Messi levasse uma vida ativa e vibrante e compartilhasse tudo nas redes sociais. Postagens de festas, fotos bonitas e histórias sobre seu tempo livre rapidamente atraíram atenção. Seu número de seguidores começou a crescer e ela se tornou reconhecida em certos círculos. Ainda na universidade, Messi começou a fazer aulas de coreografia, montou um portfólio e o enviou para agências de modelos na esperança de conseguir contratos. Apesar de sua beleza, carisma e esforço, as agências sérias não demonstraram interesse. Mesmo assim, seu número de seguidores continuou a crescer. Ela compartilhava vislumbres de seu dia-a-dia, ocasionalmente publicando anúncios de produtos ou serviços, e recebia pequenas quantias por essas atividades. Dessa forma, Messi desenvolveu e manteve uma imagem pública de mulher bem-sucedida e independente. No entanto, isso mascarava problemas reais, vício, crimes e um crescente desrespeito pelas consequências de seus atos. Após concluir seus estudos universitários, Messi disse aos pais que planejava se mudar para a Flórida e se estabelecer em Miami. Ela queria trabalhar como recepcionista em uma boate famosa enquanto, simultaneamente, buscava uma carreira de modelo. Essa decisão surpreendeu sua família. Seus pais esperavam que, após concluir o ensino superior, a filha escolhesse um caminho mais estável e profissional. Messi era uma excelente aluna, estudando em uma universidade de prestígio, e seus planos contrariavam as expectativas. Apesar disso, eles não a dissuadiram nem a pressionaram. Pelo contrário, continuaram a apoiá-la financeiramente e a enviar pagamentos regulares. No início de 2023, Messi se mudou para Miami, alugou um pequeno apartamento e começou a procurar emprego. Ao mesmo tempo, ela frequentava festas e casas noturnas quase diariamente, na esperança de fazer contatos úteis. Adaptou-se rapidamente ao novo ambiente e tornou-se parte da cena local.
Passar as noites em clubes e bares tornou-se rotina. Com o tempo, aventurou-se em diversas atividades relacionadas ao entretenimento. Trabalhou como modelo, dançarina e fez aparições em eventos esportivos. Nesse contexto, sua visibilidade começou a crescer. Veículos de mídia locais começaram a escrever sobre ela e ela foi convidada a participar de várias entrevistas. Na primavera de 2024, seu perfil nas redes sociais já contava com dezenas de milhares de seguidores. Ela começou a se promover como modelo fitness, publicando anúncios de produtos esportivos, suplementos alimentares e cosméticos. No entanto, seu estilo de vida pessoal não correspondia ao que apresentava online. Messi frequentava clubes, bebia álcool e, segundo conhecidos, não recusava substâncias ilícitas quando oferecidas. Isso lhe causou problemas, incluindo processos judiciais. Ela foi presa por dirigir sob efeito de álcool, após o que sua carteira de habilitação foi suspensa temporariamente. Mais tarde, voltou a infringir a lei e dirigiu embriagada. Após uma segunda infração, sua carteira de habilitação foi cassada. Apesar disso, ela continuou dirigindo e não fez nenhuma tentativa de mudar seu comportamento. Em 10 de agosto de 2024, por volta das 6 horas da manhã, um grave acidente de trânsito envolvendo 3 veículos ocorreu em um cruzamento em Miami. As ruas estavam pouco movimentadas naquele momento, e o silêncio foi repentinamente quebrado pelo impacto das frenagens e pelo estrondo da colisão. A primeira vítima foi a motorista de um Range Rover, que foi atingida com força na porta do lado do motorista. O homem sofreu traumatismo craniano e fraturas nas costelas, mas permaneceu consciente. Testemunhas o ajudaram a sair do carro e prestaram os primeiros socorros para estancar o sangramento. O segundo veículo envolvido no acidente foi uma minivan Suzuki. Os danos foram mais graves. A lataria ficou severamente deformada. A porta emperrou, dificultando o acesso. Havia 3 pessoas dentro, uma mulher dirigindo, um homem sentado ao lado dela e outro passageiro no banco de trás. A motorista e o passageiro do banco de trás estavam inconscientes, e o segundo homem estava em estado de choque. Devido ao risco de agravar o estado das vítimas, decidiu-se não retirá-las pelas janelas para evitar maiores lesões na coluna ou na cabeça. Um terceiro veículo, um Mercedes-Benz branco, também ficou danificado. Ele saiu da pista e bateu em um meio-fio. Quando as testemunhas se aproximaram, o veículo estava vazio. Não havia sangue em seu interior, indicando que o motorista conseguiu sair do carro e provavelmente sofreu apenas ferimentos leves, se é que sofreu algum. Surgiram dúvidas sobre quem estava dirigindo o carro, porque fugiu do local e para onde foi após o acidente. Testemunhas oculares não conseguiram identificar imediatamente a motorista. Elas relataram que uma jovem saiu do Mercedes um minuto após a colisão. Ela deixou o local, tentando passar despercebida. Vestia jeans e um moletom folgado, com o capuz abaixado para cobrir o rosto. Em seguida, atravessou a rua e se afastou rapidamente do local. Mais tarde, descobriu-se que a mulher havia tentado se misturar, juntando-se a um grupo de pessoas que faziam jogging. Como ninguém tentou impedi-la, ela conseguiu escapar. As testemunhas não conseguiram descrever sua aparência. Seu rosto estava coberto e elas não tinham características em comum. Os serviços de emergência chegaram ao local e começaram a evacuar as vítimas. O passageiro do banco da frente da minivan não resistiu aos ferimentos. De acordo com o laudo do legista, ele morreu devido a graves traumatismos cranianos e lesões internas que causaram hemorragia extensa. O motorista da minivan e o homem no banco de trás foram levados ao hospital em estado crítico. Os paramédicos lutaram para salvar suas vidas. O motorista do Range Rover SUV foi hospitalizado com ferimentos graves. Ele foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico e perfuração no pulmão. Seu estado foi classificado como moderado. Não havia risco de vida no momento do acidente. Durante os interrogatórios das testemunhas, a polícia descobriu que o terceiro Mercedes era dirigido por uma mulher que deixou o local imediatamente após a colisão. Diversas câmaras de segurança foram instaladas no cruzamento, e os policiais apreenderam as imagens para análise. As imagens da câmara de segurança registraram um Mercedes branco em alta velocidade cruzando um cruzamento com o sinal vermelho. Os outros 2 veículos trafegavam legalmente e dentro do limite de velocidade. As imagens sugerem que a motorista da minivan tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. A colisão resultou em um impacto lateral, após o qual a minivan atingiu o Range Rover e foi arremessada contra um poste. As imagens também mostram que a motorista da Mercedes-Benz aparentemente não sofreu ferimentos graves. Imediatamente após o acidente, a motorista saiu do veículo, puxou o capô para cobrir o rosto e se afastou. Em algum momento, ela se dirigiu para uma área de parque onde não havia câmaras de vigilância, e seu paradeiro posterior não pôde ser determinado. A polícia não tinha descrição da garota. Nenhuma das testemunhas conseguiu descrever sua aparência com precisão. O carro estava sendo verificado por meio da placa para determinar o proprietário. Enquanto os policiais trabalhavam nisso, informações foram recebidas que levaram à identificação do suspeito. Quase ao mesmo tempo em que essas informações estavam sendo coletadas, os serviços de emergência receberam uma ligação de um operário da construção civil a poucos quarteirões de distância. Ele relatou uma garota em estado extremamente instável, cujo comportamento era alarmante. Segundo ele, a garota primeiro tentou parar os carros correndo para a rua. Em seguida, começou a tirar a roupa. Primeiro, tirou o moletom com capuz, depois a blusa, ficando apenas de calça jeans. Ela gritava frases incoerentes, tentava abrir as portas dos carros que passavam e, em um dado momento, deitou-se na rua, rolando no asfalto.
Uma testemunha tentou ajudá-la, primeiro tentando puxá-la para fora da rua, mas a garota resistiu e gritou. Ele então decidiu simplesmente ficar perto e bloquear o trânsito para evitar uma colisão, aguardando a chegada da polícia. Os policiais que chegaram cercaram a garota e tentaram determinar sua identidade. Ela estava apática, proferindo frases incoerentes e agindo de forma confusa, aparentemente sob o efeito de substâncias psicoativas. Não conseguia dizer seu nome, falava de alienígenas e afirmava que eles chegariam em breve. Em certo momento, alegou ter vindo do futuro, poder viajar no tempo e possuir um objeto especial. Quando perguntada sobre a última coisa de que se lembrava, fez uma pausa e então disse que se lembrava de sua morte. Seu estado impossibilitou a realização de um interrogatório completo. Sua fala era arrastada e acompanhada por sinais evidentes de psicose. No entanto, em um dado momento, ela mencionou ter um Mercedes branco e expressou preocupação de que pudesse ter sido roubado por alienígenas. Essa declaração sugeriu que ela era quem dirigia o carro que fugiu do local. Mais tarde, ela se sentou na calçada e começou a conversar com uma mãe imaginária, como se ela estivesse presente. Ela disse: "Mãe, eu morri. Não chore, agora eu posso viajar no tempo. Vou-te visitar." Em seguida, fez mais perguntas ao seu carro e continuou a conversa com sua mãe, que, obviamente, não estava lá. Quando a equipe médica chegou, a garota já havia se identificado como Messi. Contudo, seu estado permaneceu extremamente instável. Ela falava arrastado, tinha dificuldade para reagir aos acontecimentos e continuava a ter alucinações graves. Os médicos suspeitaram que ela estivesse sob a influência de álcool e substâncias psicoativas de origem desconhecida. Para iniciar o tratamento, precisavam determinar exatamente o que ela havia consumido para que pudessem selecionar os medicamentos apropriados para neutralizar os efeitos das substâncias. Por breves períodos, Messi recuperava parcialmente a consciência, percebia o que a rodeava, em seguida, recaía em um estado delirante, falando sobre extraterrestres e supostas habilidades de viagem no tempo. Quando os médicos lhe perguntaram o que exatamente ela havia ingerido, Messi não conseguiu responder, a julgar por sua reação. Não entendeu a pergunta. Mais tarde, ela começou a fazer movimentos repetitivos com as mãos, como se estivesse espalhando algo no ar, e repetidamente dizia: "Pólen rosa, pólen rosa." Um dos médicos percebeu que ela poderia estar falando do chamado pó rosa, uma substância sintética com composição variável que inclui componentes psicotrópicos. A singularidade dessa mistura reside na ausência de uma fórmula única. A dosagem e a combinação dos ingredientes variam, tornando a reação do organismo sempre imprevisível. Em alguns, causa leve euforia, enquanto em outros, pode ocorrer psicose grave e alucinações, podendo levar à morte. Essa substância é popular entre jovens que frequentam casas noturnas devido ao seu baixo preço e aparência, semelhante a um pó colorido, às vezes misturado com glitter. Uma análise toxicológica realizada no hospital revelou o principal ingrediente ativo, após o que a paciente foi colocada em soro intravenoso para estabilizar seu quadro clínico. Nesse período, a polícia identificou a mulher como Izzy Terge, uma modelo e blogueira de 24 anos conhecida nas redes sociais e frequentadora assídua de casas noturnas. As consequências do acidente foram graves. 4 pessoas ficaram feridas no acidente causado por Messi. Na minivan estavam o casal Jonita e Abraham Mendes e o amigo deles, Jesus Rubio. O homem que estava sentado ao lado do motorista morreu no local devido aos graves ferimentos sofridos no impacto. Jesus Rubio, que estava no banco de trás, sofreu ferimentos graves e foi hospitalizado em estado crítico. As equipes médicas lutaram por sua vida durante vários dias, mas não conseguiram salvá-lo. Ele faleceu sem recuperar a consciência. Joanita Nandes sofreu graves lesões na coluna vertebral. Os médicos conseguiram salvar sua vida. No entanto, ela permanece paralítica e agora está confinada a uma cadeira de rodas. Ela e Abraham deixam um filho pequeno, que perdeu o pai e agora está numa situação em que a mãe não consegue sustentá-lo plenamente. Jesus também tem 2 filhos pequenos e era o principal provedor da família. Após a morte dele, a família enfrentou sérias dificuldades financeiras. O motorista do Range Rover, que sofreu traumatismo cranioencefálico e perfuração no pulmão, passou por diversas cirurgias e está em extensa reabilitação. Atualmente, ele não consegue retomar seu estilo de vida anterior. Macy Letters foi acusada de vários crimes: dirigir embriagada sem carteira de habilitação, homicídio culposo, lesão corporal grave e fuga do local do acidente. Ela foi mantida sob custódia aguardando julgamento, com possibilidade de fiança de $150 mil. No entanto, a família não conseguiu pagar esse valor e Messi permaneceu em prisão preventiva. Apesar das imagens de vídeo e depoimentos de testemunhas corroborarem os culpados, seu advogado insiste que sua cliente não tinha consciência de seus atos no momento do acidente. Ele argumenta que a pessoa que fabricou e vendeu a mistura psicoativa que causou o grave estado mental da menina deve ser responsabilizada. A promotoria discorda dessa posição. As imagens mostram que, após o acidente, Letters tentou evitar ser identificada, cobrindo o rosto e tentando se misturar à multidão. O Ministério Público acredita que isso indica que ela agiu deliberadamente e considera seu comportamento após a prisão como uma tentativa de simular insanidade para evitar punição e receber tratamento. Conclusões. O julgamento ainda está em andamento. Ainda não foi proferido um verdito. Messi permanece sob custódia. Ela enfrenta 8 acusações. Se considerada culpada de todas elas, poderá ser condenada à prisão perpétua. Obrigada por assistir. Recomendo que você confira outros vídeos no meu canal e não se esqueça de se inscrever. Até breve.